Boa tarde, bem-vindo ao especial Informação Covid-19 na RTP Açores. Há mais 12 casos de infecção pelo novo coronavírus em São Miguel, pelo menos 11 relacionados com o lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Os novos casos foram identificados na sequência da cadeia de transmissão secundária originária do Conselho da Povoação. Envolvem 11 mulheres entre os 21 e os 87 anos de idade e um homem com 67 anos. Os Açores passam a ter 80 casos positivos ativos, mais de metade em São Miguel. São agora 46. É tempo de fazer o ponto de situação na região. Avanço para o contacto em direto com o Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, onde está o Nuno Neves. Boa tarde. Olá, boa tarde, João. Estamos em direto do Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo, no edifício da Secretaria Regional da Saúde, para mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Hoje, em cima da mesa e assunto do dia é, com certeza, aquilo que tu também já referiste, o aparecimento de mais 12 casos na ilha de São Miguel, 11 destes relacionados com a estrutura residencial para idosos da Santa Casa da Misericórdia do Conselho. Pelo que sabemos, até agora, como tu disseste, há 80 casos positivos ativos na região. Este número pode, entretanto, aumentar. Eu lembro que este comunicado foi tornado público pelas 11 da manhã, mas há cerca de quase 48 horas que se andam a fazer testes ininterruptamente em Ponta Delgada e no Nordeste e em São Miguel. Portanto, este é um número que pode ter uma nova atualização. Vamos ver se isto acontece ou não. Vamos tentar também perceber tudo o que está a passar no Nordeste. Temos também informação de que já foi montado um novo drive-thru, ou seja, um novo centro de recolha também no Conselho. Portanto, também a prova de que a Autoridade Regional de Saúde está preocupada com esta situação do Nordeste, que foi despoltada há cerca de 2 dias com o aparecimento de um caso positivo no lar de idosos. Neste momento são 80 casos positivos ativos na região, como já referi, 46 estão na ilha de São Miguel, 8 na Ilha Terceira, 4 na Graciosa, 7 em São Jorge, 10 no Pico e 5 no Faial. Vamos então dar início a mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Boa tarde a todos. Ontem terminámos o dia com 217 casos suspeitos. Dentro desses 217 casos suspeitos, tivemos 156 com resultado negativo, 112 da Ilha de São Miguel, sendo que dentro destes 112, 4 são profissionais de saúde do Hospital de Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 36 profissionais do lar do Nordeste, 47 utentes também do lar do Nordeste e 25 respeitantes a outros casos que se encontram em investigação. 2 deles da Ilha Terceira, 1 da Ilha de São Jorge e 41 da Ilha do Pico. Dentro destes 217 casos suspeitos de ontem, tivemos 12 com um resultado positivo, todos eles da Ilha de São Miguel, sendo que, entretanto, 11 deles dizem respeito a uma cadeia de transmissão secundária que, entretanto, foi identificada na estrutura residencial para idosos no Nordeste. Dentro destes 12 casos positivos, entanto, verificámos hoje, entanto, também um óbito, não relacionado diretamente também com a infecção pelo novo coronavírus, derivado, entretanto, a uma paragem cardiorrespiratória quando do momento de alimentação. E, continuando dentro destes 217 casos suspeitos, 49 aguardam ainda a colheita da amostra biológica e resultado laboratorial, sendo que 18 são da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha Terceira, 24 da Ilha do Pico e 2 da Ilha do Faial. Assim, até à meia-noite de hoje foram identificados mais 144 casos suspeitos. Dentro destes 144, 31 tiveram um resultado negativo, 18 da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha Terceira e 8 da Ilha Graciosa. 113 aguardam colheita da amostra biológica e resultado laboratorial, sendo 57 da Ilha de São Miguel,
38 da Ilha Terceira, 1 da Ilha Graciosa, 15 da Ilha do Pico e 2 da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, terminámos ontem com 2.889 vigilâncias ativas, temos atualmente 3.061, 1.408 provenientes da linha de saúde Açores, 1.653 das delegações de saúde, sendo que destas 1.653, 5 são da Ilha do Corvo, 59 da Ilha do Faial, 32 da Ilha das Flores, 25 da Ilha Graciosa, 104 da Ilha do Pico, 144 da Ilha de São Jorge, 909 da Ilha de São Miguel, 22 de Santa Maria e 353 da Ilha Terceira. Em termos de internamentos, temos 14 utentes internados nas 3 unidades hospitalares da região, 5 no Hospital de Vinho Espírito Santo, sendo que 2 deles em cuidados intensivos. Relativamente ao agravamento que ontem foi dado nota, mantém-se igual estado, sem significativa melhoria do seu estado clínico. 7 internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e relativamente aos 3 utentes internados em intensivos, do agravamento que ontem também foi dado nota, este sim verificou-se uma melhoria do seu estado clínico. E por último, 2 utentes internados no Hospital da Horta que se encontram clinicamente estáveis. Paralelamente, temos 55 internados em contexto domiciliário, 4 na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 30 na Ilha de São Miguel e 6 da Ilha Terceira. Sendo destes 30 da Ilha de São Miguel, 10 deles encontram-se na estrutura residencial para idosos do Nordeste. Encontram-se ainda em acompanhamento pós-recuperação os 3 casos de recuperação que nós verificamos aqui na região. Temos ainda os 2 óbitos a registrar, que dei nota ontem e hoje, todos eles de São Miguel, e o caso positivo, entretanto, registado também no continente, que, entanto, veio para aqui, para a região. Temos, então, atualmente 79 casos positivos ativos na região, 45 na Ilha de São Miguel, 21 do Concelho de Ponta Delgada, 9 do Concelho da Povoação, 2 do Concelho da Ribeira Grande, 12 do Concelho do Nordeste, 1 do Concelho da Lagoa, 8 na Ilha Terceira, 3 do Concelho de Angra do Heroísmo e 5 da Praia da Vitória, 10 da Ilha do Pico, 5 da Madalena e 5 de São Roque do Pico, 7 de São Jorge, 5 das Velas e 2 da Calheta, 5 do Faial e 4 da Graciosa. Desde o início do surto temos 1.521 casos suspeitos identificados. Dentro destes 1.521 tivemos 1.275 resultados negativos, 79 positivos, 3 recuperados, 2 óbitos e 162 aguardam ainda colheitas e resultados laboratoriais. No que diz respeito aos profissionais de saúde aqui da região, fizemos, entretanto, também já análises laboratoriais após a recolha da amostra biológica a 244 profissionais de saúde, sendo destes 244, 8 da Ilha do Faial, 1 da Ilha Graciosa, 23 da Ilha do Pico, 184 da Ilha de São Miguel e 28 da Ilha Terceira. Dentro destes 244, 10 aguardam ainda o resultado, 217 tiveram um resultado negativo e tivemos 17 resultados positivos para infecção pelo novo coronavírus para profissionais de saúde a exercer aqui na região. 9 no Hospital do Vinho Espírito Santo, mas que 2 deles são relacionados com viagem ao exterior. 7 na estrutura residencial para idosos do Nordeste e 1 no Hospital da Horta também com história de viagem ao exterior. Deixaria agora então aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Uma primeira questão sobre o Lar do Nordeste, sobre quem é que está a ser testado no Concelho, se funcionários, se também familiares dos funcionários, e se estes testes, porque é que estão as pessoas a deslocar-se ao centro de saúde e não o contrário, as equipas irem até a casa das pessoas. Os utentes e funcionários da estrutura residencial para idosos no Nordeste, todos diagnosticados, digamos assim. Foram mais de 90 pessoas que, entretanto, ontem foram procedidas às recolhas das amostras biológicas e depois, durante a madrugada, também a análise laboratorial. Nós, neste momento, durante a manhã de hoje, a Delegação de Saúde esteve a identificar os contatos próximos
no que diz respeito aos profissionais, aos funcionários do lar, atendendo, como muito bem referiu, que, entanto, em termos de visitas já estavam suspensas já há algum tempo. E dentro dessa identificação, no período agora da tarde, já se encontram a ser contactados também esses contactos próximos, que são cerca de 70, um pouco mais, que já foram identificados e que ao longo da tarde de hoje irão ser chamados para fazer a recolha da amostra biológica. Todos aqueles que, entanto, tiverem mobilidade, entretanto, são chamados, são contactados para se deslocarem até ao centro de colheitas para ser feita a recolha da amostra biológica. Isto permite, entretanto, tal como também foi iniciado já em outras ilhas aqui da região, um processo mais célere em termos de recolha da amostra, ou seja, as pessoas são contactadas telefonicamente pelos profissionais que colaboram com as delegações de saúde, neste caso na ilha de São Miguel, são agendadas, digamos assim, essas deslocações e os profissionais de saúde depois, entanto, procedem à recolha da amostra biológica, entretanto, para a consequente análise laboratorial. O facto de ser no centro de rastreio de colheitas permite, efetivamente, entanto, ter aqui um maior número, como devem compreender, só ontem, relativamente ao lado, foram mais de 90, quer no centro de colheitas que foi montado pela Unidade de Saúde de São Miguel, quer no interior do lar. É um processo mais moroso no interior do lar, entanto, previa, entanto, depois também da utilização do equipamento de proteção individual. Agora, hoje, naquele dia respeito, como serão todos à partida, entanto, também pessoas com mobilidade suficiente para se poder deslocar até ao centro de colheitas, irão fazê-lo, entanto, nesse centro de colheitas. Aqueles que não puderem, tal como também já tenho referido, a equipa da Unidade de Saúde de São Miguel irá fazer depois também essa recolha em contexto domiciliário, para ver se durante o período noturno depois também fazemos a análise. E amanhã de manhã já temos novamente aqui mais informação que nos permita, como eu tenho vindo a dizer nos últimos dias, agora detectada aqui esta cadeia de transmissão terciária, que entretanto consigamos aqui detectar logo precocemente também todos os contactos e os casos positivos eventualmente que possam ter decorrido destes contactos próximos, no sentido de evitarmos, ao fim e ao cabo, entanto, a transmissão comunitária, como eu tenho referido nos últimos tempos. Em relação a estes 11 casos novos, aos 11, como disse, estão relacionados com o lar da Santa Casa da Misericórdia. É possível, destes 11, distinguir se são utentes, funcionários, contatos próximos, familiares de utentes? Eu sabia lhe dizer isso, agora com alguma, se calhar, imprecisão, não lhe vou conseguir dizer os números até corretamente. Em termos de profissionais de saúde, eu, se calhar, para não incorrer aqui, se calhar, em falha, porque já não tenho os números até precisos, mas temos funcionários, efetivamente, e temos utentes da estrutura residencial. Dizer até relativamente aos utentes, que os mesmos também irão ser agora transferidos ainda também durante o dia de hoje para o Centro de Saúde do Nordeste, para que, entanto, criemos uma enfermaria de Covid-19, digamos assim, tanto só dedicada apenas e só para estes casos positivos, isolando-os dos restantes casos que se encontram na estrutura residencial para idosos, bem como dos funcionários que tiveram um resultado negativo. Irá ter uma equipa dedicada também por parte da Unidade de Saúde de São Miguel, que irá prestar cuidados a estes utentes com infecção pelo novo coronavírus, que irão ficar internados no Centro de Saúde do Nordeste. Os utentes que se encontram internados neste momento no Centro de Saúde do Nordeste também irão ser testados e irão ser depois também transferidos também para outras unidades da Unidade de Saúde de São Miguel, de maneira que, entanto, queríamos, conforme eu também disse, digamos, logo quase no início do surto, que nós tínhamos diversas primeiras, segundas, terceiras linhas, digamos assim, também para podermos ter utentes internados, quer em contexto domiciliário, quer em unidade hospitalar e, como eu disse também no início, quer nas próprias unidades de saúde. Neste caso, entanto, será constituída esta primeira enfermaria de Covid-19 numa unidade de saúde, será neste caso no Centro de Saúde do Nordeste, como eu disse, com uma equipa de profissionais de saúde também dedicada para o efeito e com, ao fim e ao cabo, depois também toda a colaboração também da parte do Hospital de Vinhos Espírito Santo, atendendo aqui, entanto, também uma situação que tem que ser acompanhada também por outros especialistas, e no caso concreto da estrutura residencial para idosos, irá depois também ter o contributo também dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde de São Miguel, que irão também colaborar, atendendo que alguns dos funcionários da estrutura residencial para idosos também que irão ter que cumprir o seu período de quarentena. Pelo que eu percebo, as pessoas, estes 11 que estão infectados, vão ser deslocados. Há gente que vai continuar no lar sob quarentena, presumo?
Sim, os que tiveram resultado negativo, portanto, continuam na mesma institucionalizados na estrutura residencial para idosos. Os funcionários que tiveram resultado positivo irão fazer, ao fim e ao cabo, então, também o seu período de isolamento por via também da positividade também para a infecção pelo novo coronavírus, e no caso dos utentes, para não haver, ao fim e ao cabo, aqui a permanência no mesmo espaço, apesar de se poderem implementar algumas barreiras, digamos assim, também protetoras para evitar, ao fim e ao cabo, entretanto, também a disseminação e a propagação do vírus entre os restantes utentes. A verdade é que, entretanto, de um cerca de número de 50 utentes, nós temos, felizmente, digamos assim, apesar de, entanto, termos resultados positivos, a verdade é que não, à partida, pelo menos com os resultados que nós temos neste momento, não houve grande propagação dentro da estrutura residencial para idosos. Portanto, não tendo existido essa grande propagação, vamos fazer esta clara separação entre positivos e negativos, tendo uma enfermaria dedicada com profissionais também indicados para os casos positivos dos utentes, sendo que, entanto, os funcionários, depois, entanto, irão também, se for possível, fazer em contexto domiciliário, ou se, entretanto, por via terem um agregado familiar também significativo e que não permita depois também essa segurança, depois também fazer, por exemplo, uma unidade hoteleira também para o efeito. Uma última pergunta só, acerca deste óbito, é do Conselho do Nordeste, está relacionado também com o lar? Estava institucionalizado? Sim, é do Conselho do Nordeste, portanto foi um óbito que ocorreu na estrutura residencial para idosos. Este Centro de Saúde do Nordeste, que será agora transformado em enfermaria para estes grupos, tem condições para os receber? Nós temos a informação de que há parte de discussão em alguma. Uma questão sobre as condições que existem no Centro de Saúde do Nordeste, saber se tem condições efetivamente de receber estes infectados que saem do lar. Máscaras de oxigênio que não funcionam? Ok. Penso que não, pronto. As máscaras de oxigênio que não funcionam, acho, até porque são descartáveis, portanto, à partida haverá máscaras que funcionem para poder proporcionar também aos utentes se for necessário. No caso, entretanto, das condições do Centro de Saúde do Nordeste, como eu estava a dizer, já tinha até pessoas também institucionalizadas e já estavam também internadas no Centro de Saúde do Nordeste, portanto, eu penso que, entanto, as condições que eram dadas também a essas pessoas não eram de sumenos também àquelas que, entanto, agora irão ser internadas também no Centro de Saúde. Portanto, acredito que, entanto, existam, tal como existiam antes, também essas condições. Se não houver, entanto, água quente, como acontece em alguns casos, de edifícios mais envelhecidos nos próprios quartos, com certeza que, entanto, fazemos como sempre, qualquer enfermeiro ou assistente operacional, também de providenciar, pois também, essa água quente de um outro sítio e deslocá-la até perto do utente também para poder proporcionar os cuidados de higiene, se for esse o caso. O Presidente da Unidade de Misericórdias já lhe comunicado uma carta à Autoridade de Saúde no dia 26 de março a pedir que os utentes que fossem transferidos para estes lares fossem testados. Porquê que não foram testados desde essa altura e se os profissionais de... Mais uma questão sobre os utentes do lar de idosos. Porque é que os utentes não estão a ser testados, se estão ou não a ser testados quando voltam dos hospitais para as estruturas residenciais? Já vem até, digamos que, anterior, digamos, a isso, e já tinha tido a oportunidade depois também de transmitir o entendimento relativamente a essa matéria. Nós não tendo, digamos assim, vislumbre de transmissão local nessa altura, nada, digamos assim, justificaria, por entanto, a realização de testes sem, digamos, esse critério. E, portanto, a partir do momento em que até se verificou a existência das primeiras cadeias de transmissão, depois, então, aí sim, emitimos também nova circular, em que demos indicação, efetivamente, para todas as novas admissões em estruturas residenciais para idosos ou para unidades de cuidados continuados integrados na região, fosse feito um teste, entretanto, de diagnóstico para infecção pelo novo coronavírus, mesmo até aquelas admissões também que proviessem da comunidade. A questão aqui, entanto, depois relativamente aos testes e ao equipamento de proteção individual, vai bater, entanto, também àquilo que, por exemplo, aconteceu no Hospital do Divino Espírito Santo, ou seja, muitas das vezes a disponibilidade do equipamento de proteção individual não assegura, digamos assim, por si só, a não transmissão da infecção pelo novo coronavírus, porque, conforme foi demonstrado, a transmissão que ocorreu, maioritariamente não foi em contexto de prestação de cuidados, foi até a interação social com os restantes profissionais de saúde. E, portanto,
foi, digamos aí, precisamente esse o clique, digamos assim, que ocorreu para que, entanto, do Conselho da Povoação, a cadeia de transmissão primária que foi identificada passasse a secundária. E, portanto, independentemente da existência ou não de equipamento de proteção individual, se forem tomadas, digamos, as precauções básicas, muitas das vezes, entanto, conseguimos ter muito mais eficácia e eficiência na evicção da transmissão da infecção. E, portanto, é preciso dar nota disso, que independentemente da utilização de equipamento de proteção individual, conforme eu também já disse muitas das vezes, mesmo até a própria utilização da máscara e desse equipamento de proteção individual, poderá ser, digamos, promotor da própria disseminação da infecção. E, portanto, tem que haver sempre o cuidado mesmo dentro das instituições, e por isso é que nós elaboramos também precocemente os referidos planos de contingência, e temos orientações também aos profissionais de saúde e às próprias instituições também para criarem condições para que eles possam quer lavar as mãos, quer desinfetarem tantas mãos, quer entanto também ter o próprio acondicionamento e também o despejo de resíduos, precisamente para evitarmos ao fim e ao cabo essas condições de contágio. Agora que lá está, que entanto, conforme eu já disse das outras vezes, é extremamente difícil em todos os aspectos em que um vírus que é invisível para qualquer um de nós e que se pode disseminar, acautelar a 100% todas as situações em que ele possa ocorrer. A verdade é que, entanto, dentro deste caso concreto da estrutura residencial para idosos, como eu disse há pouco, dentro de todo o panorama que nós tínhamos, que eram mais de 90 pessoas, tivemos agora, entanto, estes 11 casos positivos. Portanto, se não tivessem sido adotadas as medidas adequadas e recomendadas por parte dos responsáveis da estrutura residencial para idosos e dos funcionários que ali exercem, teríamos um panorama bastante mais gravoso que aquele que nós temos agora neste momento. Portanto, acredito, e a prova disso, de que efetivamente não ocorreu uma disseminação descontrolada dentro da estrutura, porque foram adotadas as medidas recomendadas. Agora, como eu estava a dizer, apesar de serem adotadas essas medidas, há sempre, entretanto, pontos em que o vírus é capaz de se disseminar e propagar, e foi por essa via que, entretanto, se originou esta terceira cadeia de transmissão. As pessoas que chegam de fora dos Açores são obrigadas a ficar de quarentena, e nas julgações inquiridas que ainda acontecem por motivos de saúde, se essa quarentena também é exigida. E já agora, se as pessoas que estão a sair dos hospitais são testadas só quando vão para o lar, ou se vão para as suas casas, também é feito esse teste? Nós agora, neste momento, estamos precisamente em processo de reformulação, digamos assim. Conforme eu já disse nos dias anteriores, dado o evoluir da situação, estamos a ponderar depois também a aplicação de outro tipo de medidas, e essa articulação tem sido feita também com as delegações de saúde. Por isso é que, entanto, também tem sido dado nota que algumas das delegações de saúde, por via do conhecimento também que têm da ligação epidemiológica das pessoas que estão a acompanhar em vigilância ativa, decidem muito bem o prolongamento dos períodos de quarentena, e em alguns dos casos, nomeadamente aquelas ilhas que neste momento não têm casos registados de infecção pelo novo coronavírus, as delegações de saúde, e muito bem, apesar de não haver essa indicação genérica e transversal de toda a região, dependendo dos casos que têm conhecimento e da proveniência das pessoas que chegam à ilha, determinam também um período de quarentena. O que é que nós agora neste momento estamos precisamente a ponderar? A realização dos testes também a quando das delegações, e depois também esse cumprimento dessa quarentena, como eu já tenho dito, que deveria ser obrigatória. Deveríamos ter tudo isso em mente, digamos assim, para qualquer um de nós próprios, mas que, por via da sua não aplicação em rigor, se calhar, efetivamente, é tal coisa, mais vale ter uma medida mais em excesso e ter essa determinação do período da quarentena. Agora temos que, e não determinamos isso ainda neste momento, porque temos que ver quais são as exceções para o cumprimento desse período de quarentena. Então, um exemplo muito concreto, e que nós tivemos, digamos agora, nos últimos dias também a ponderar. Nos casos médicos, então, não podemos determinar um período de quarentena quando o utente e o seu acompanhante se deslocam interilhas. Portanto, não vai ter que ficar agora 14 dias para fazer uma consulta, eventualmente, não é? Portanto, temos que ver quais são os critérios específicos que nós temos a atender para também, eventualmente, algumas exceções na região. O que é que isso, entanto, vai exigir? Um melhor conhecimento de quem está a circular. E, portanto, temos que ver, e por isso é que, entanto, como estava a dizer, ainda não saíram orientações nesse sentido, porque atendendo, nomeadamente no caso até concreto de São Miguel, atendendo às cadeias de transmissão que existem neste momento, temos que, conforme eu tenho vindo a transmitir,
adotar aqui outro tipo de medidas também mais excepcionais para que, entanto, consigamos conter também a propagação do vírus para as restantes ilhas da região. Pegando mesmo no que acabou de dizer, era essa a minha questão. Que medidas pensa que serão necessárias? Mais uma questão. Que medidas serão necessárias adotar nos lares da região? Poderão não permitir todo o plano que acabou de mencionar para este lar em particular. Já que poderão haver lares que não têm condições para cumprir determinados planos de contingência que estão a ser aplicados noutro tipo de estruturas. Em termos dos planos de contingência das estruturas residenciais para idosos e das unidades de cuidados continuados, não, em bom rigor, porque o plano de contingência, conforme já tenho vindo a transmitir, de certa forma prepara estas entidades para fazerem face a estas situações. Foi o que aconteceu precisamente até no caso do Nordeste, como eu estava a dizer, se a estrutura residencial para idosos e os seus funcionários não tivessem adotado medidas ao abrigo do seu plano de contingência, a pessoa que tinha sido transferida, eventualmente, entanto, teria propagado, por via, entanto, depois também do contato com os funcionários e os profissionais de saúde, a infecção pelo novo coronavírus, entanto, no resto da instituição ao longo dos últimos dias. Portanto, isto veio, digamos assim, este resultado precisamente da aplicação deste plano de contingência. Aquilo que nós estamos agora, neste momento, a fazer, com a determinação da realização de testes a todos aqueles que são admitidos, quer da comunidade, quer das unidades hospitalares, para as estruturas residenciais para idosos e para as unidades de cuidados continuados, é, digamos, aqui também mais uma forma de, entanto, também assegurarmos também que aqueles que são admitidos, apesar de tudo aquilo que está previsto no seu plano de contingência, também assegura a não entrada de potenciais focos infecciosos, atendendo, entanto, às cadeias de transmissão que nós já temos na região. A verdade é que, entanto, entre todas as ilhas, nem todas têm as mesmas cadeias de transmissão e, portanto, nem todas todas as circulações que se fazem, todas as deslocações que são feitas, podem ser, digamos, potencialmente de maior risco relativamente a outras. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer agora neste momento com as estruturas residenciais para idosos. Não tem tanto a ver com a revisão dos seus planos de contingência, tem a ver sim com a aplicação, entanto, de medidas para lá destes planos de contingência e daquilo que tem sido feito nas últimas semanas. Tendo em conta o fim de semana da Páscoa e para terminar, queria... Uma pergunta sobre os próximos dias, sobre o fim de semana de Páscoa, sobre como está a correr como estão a correr estas cercas sanitárias nos concelhos da região nestes 4 dias, de 9 a 13 de abril. Foi uma boa altura, precisamente para vir aqui esta medida, entretanto também da aplicação da restrição da circulação também entre todos os concelhos da região autónoma, também ao abrigo daquilo que está em vigor neste momento também do estado de emergência. Conforme também disse ontem, é natural que, entanto, existam e se verifiquem alguns constrangimentos, é perfeitamente natural, e apelo novamente, entanto, também à compreensão também para essa situação. Agora, a verdade é que, entanto, vai, com certeza, ajudar depois também a minimizar também a circulação e a interação social entre as diferentes localidades dos diferentes concelhos aqui da região, e, portanto, penso que, entanto, vem em boa altura e, portanto, acho que irá ajudar bastante no combate e na fase de contenção à propagação aqui do novo coronavírus na região. Este 12º caso de São Miguel está ligado a algum outro caso? À cadeia de transmissão secundária da povoação, ou seja, a mesma cadeia de transmissão que se originou na povoação teve uma cadeia de transmissão secundária, agora esta terciária, e dentro desta secundária este foi um caso, entanto, identificado ainda dos contactos próximos também dos casos positivos anteriormente já identificados. Rádio Moeda de São Jorge pretende saber por que razão as pessoas infectadas na ilha e do Conselho das Velas, que são 5, têm de se deslocar à careta para fazer nova análise para ver se ainda estão infectados. Porque é lá que se encontrou o centro de colheitas. Antena 9 do Faial pergunta o que é que se pode saber sobre um caso suspeito que terá ocorrido no âmbito de operações de carga e descarga de um navio no Porto da Horta, procedente do Pico e que se destinava às flores. A Delegação de Saúde identificou, teve conhecimento de uma situação que, entanto, poderia configurar um possível caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus e, portanto, nesse sentido, atuou em conformidade e identificou, junto também do agente de navegação do armador, também os tripulantes e, portanto, foram feitas também recolhas de amostras biológicas e, portanto, estão a ser acompanhados
É uma situação aqui também particular, digamos assim, e que importa também dar, se calhar, já o devido esclarecimento também para evitar depois também, eventualmente, alguma especulação também relativamente a esta situação. Sendo tripulantes de uma embarcação, aquilo que está previsto também nas nossas orientações e nas nossas circulares normativas é de que, entretanto, estes tripulantes terão que fazer depois o seu período de quarentena no interior da própria embarcação, enquanto esclarecemos a situação naquilo que diz respeito à recolha da amostra biológica e depois o seu processamento a nível laboratorial. Isso foi o que foi feito durante o dia de ontem, atendendo a que, entretanto, estes tripulantes faziam parte de uma equipa que, entretanto, iria levar esta embarcação para entregar bens essenciais tanto à Ilha das Flores como à Ilha do Corvo, e, entretanto, a tripulação, até de forma corajosa e bastante altruísta, poderiam, entanto, ter pedido para ficar no próprio cais, no próprio porto, e fazer o seu período de quarentena. A verdade é que, entanto, numa articulação entre a Delegação de Saúde e a Capitania do Porto, verificando-se depois também as condições atmosféricas mais adversas durante a próxima semana, a tripulação, cumprindo também o seu período de quarentena, decidiu também em conjunto com o armador, com a Capitania e também com a Delegação de Saúde, também de prosseguir viagem, cumprindo a sua quarentena, aguardando depois à chegada também o resultado das análises laboratoriais. E, portanto, consoante depois também o resultado dessas análises laboratoriais, se houver alguns casos positivos, claro que, entanto, depois também iremos proceder em conformidade a quando da sua chegada ao destino, nomeadamente à Ilha das Flores e do Corvo. Mas para que, entanto, estas ilhas não ficassem desprovidas de bens essenciais, de forma bastante, como eu digo, corajosa e altruísta, ultrapassando ao fim e ao cabo também o impacto emocional de eventualmente serem casos suspeitos e possivelmente infectados pelo novo coronavírus, a tripulação aceitou continuar a sua viagem e, portanto, encontra-se neste momento em direção à Ilha das Flores e à Ilha do Corvo. Diário dos Açores, relativamente a uma questão que já respondeu à agência Lusa da transferência dos utentes para lares e para unidades de não serem testados, questiona se vão fechar mais um serviço no H10, nomeadamente o de cuidados paliativos. Neste momento não temos razão para isso. A verdade é que, entretanto, o trabalho também a nível interno de apuramento de todos estes contatos próximos e com os casos positivos desta cadeia de transmissão secundária ainda não terminou. E, portanto, desse apuramento que está a ser feito hoje, novamente, irão ser feitas também recolhas de amostras biológicas a profissionais e a funcionários que, entanto, exercem no Hospital de Vinho Espírito Santo, e depois, consoante esses resultados, é que iremos determinar qual é que será o nosso curso de ação relativamente à funcionalidade, digamos assim, do Hospital de Vinho Espírito Santo. Mas a verdade é que, entretanto, isso tem sido feito nos últimos dias, dentro do trabalho que tem sido feito de detecção destes elos da cadeia de transmissão secundária ali dentro da unidade, e, tanto assim, iremos continuar e iremos agir em conformidade com os resultados que nós obtivemos. O Regional Oriental pergunta se estes novos casos positivos no Nordeste foram infectados pelo próprio utente transferido do H10, mesmo este estando em isolamento no lar, e se por isso já podemos considerar este um caso de transmissão comunitária, se vão avançar com a fase de mitigação. Não, neste momento, como eu estava a dizer, temos 11 casos ao fim e ao cabo aqui identificados como positivos por via dessa interação com esse caso positivo proveniente do Hospital de Vinho Espírito Santo, e, portanto, isto configura aqui uma cadeia de transmissão terciária. Como eu já transmiti das outras ocasiões, a transmissão comunitária ocorre quando nós não conseguimos definir nem identificar as cadeias de transmissão. E, portanto, nós neste momento ainda temos este controle de quem é que infectou quem, digamos assim, e estamos a seguir, ao fim e ao cabo, aqui o curso do surto. Muitas das vezes também se aponta, ao fim e ao cabo, também, digamos, como um aspecto negativo também o facto deste trabalho que, entanto, é feito, mas o combate a um surto epidémico ou pandémico não pode ser feito de outra forma, ou seja, não podemos estar à frente do surto. Portanto, temos que estar sempre a correr atrás. Portanto, o correr atrás não é nenhuma, digamos que, evidência de ineficiência ou de ineficácia. É mesmo essa a forma de atuar perante um surto epidémico e pandémico. Se assim não fosse, não tínhamos passado de epidemia para ir para a pandemia. E, portanto, é isto que nós estamos a fazer, é este o trabalho que se faz em saúde pública, é precisamente identificar todos estes contactos próximos de casos positivos para quebrar as cadeias de transmissão conforme eu já tenho transmitido. E, portanto, neste momento, aquilo que nós estamos a fazer é, identificada a segunda cadeia de transmissão, estamos a tentar quebrá-la, e quebrá-la neste sentido daquilo que eu tenho dito nos últimos dias, é testar e ver quais é que são positivos e quais é que são negativos.
ela quebra-se quando nós, entanto, não identificarmos mais nenhum caso negativo. Portanto, quando nós hoje identificarmos mais um, vamos ter que agora novamente testar os contactos próximos desse caso positivo. Quando nós não tivermos nenhum caso positivo, verifica-se, ao fim e ao cabo, a interrupção dessa cadeia de transmissão. E, portanto, vamos estar sempre a trabalhar até quebrarmos essa cadeia de transmissão secundária. A terciária que agora, entretanto, se gerou, iremos fazer da mesma forma. Portanto, já testámos os utentes e os funcionários do lar. Portanto, já identificámos também quais é que eram ali os focos. Agora vamos testar novamente os contatos próximos também desses casos positivos, para que, entanto, ela não passe, como eu tenho dito, de terciária para comunitário, por via, entanto, depois de uma disseminação descontrolada em que já não conseguimos perceber quem infectou quem e quem é que, entanto, tem a ligação epidemiológica com quem. TSF Açores, o caso do doente positivo que viajou para a Ponta Delgada, realizou testes no H10 e se já foram identificados todos os contatos próximos na região, se já foram todos testados. Os contatos próximos já foram identificados, nem todos foram testados porque nem todos têm critério para tal, como eu já tenho dito das outras vezes, os testes são feitos com base, entretanto, nas ligações epidemiológicas, nos critérios clínicos, se são de alto ou de baixo risco, e, portanto, vão ser testados aqueles que efetivamente têm a razão para o ser. Em termos daquilo que também foi o teste feito ao caso positivo aqui na região, efetivamente também já foi testado, porque já tem alguns dias também de positividade de diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus proveniente do território continental e, portanto, é de esperar que, entanto, ele também já esteja numa fase de recuperação. Portanto, estamos numa fase de recuperação, temos também que fazer testes, apesar de ter prevaricado, digamos assim, e ter rompido a sua quarentena ou o seu isolamento, não há de perder o direito também a ser curado. Perguntam nesse sentido se esta pessoa vai continuar a consumir os recursos da região. Pronto, é o que eu estava a dizer, não é? Sendo, ao fim e ao cabo, tendo não cumprido com o seu isolamento, com certeza que, entanto, tem o direito também a ser curado, é um ser humano e, portanto, iremos fazer também todos os esforços para isso, não iremos recriminá-lo dessa forma, iremos fazê-lo apenas e só judicialmente. Mas, portanto, iremos continuar, ao fim e ao cabo, entanto, com o tratamento. A Rádio Horizonte. Termina amanhã a quarentena dos primeiros passageiros que entraram na região após ser decretado o confinamento obrigatório. Estes vão sair amanhã do hotel ou vai ser prolongado o tempo de quarentena? Nós, no caso, entanto, das unidades hoteleiras, estamos a fazer também testes diagnósticos também para a infecção pelo novo coronavírus e, portanto, dentro das situações que nós agora também estamos a identificar, muitos deles também, eventualmente, também já saberão. Foi durante a manhã de hoje também procedida a diversas recolhas de amostras biológicas e, portanto, nesse sentido, vamos aguardar agora pelos resultados, consoante os resultados. Iremos depois, entanto, determinar ou não, depois às vezes também, o prolongamento desse período de quarentena ou, neste caso, até a determinação do isolamento, no caso de ser um caso positivo. No Revista pergunta se, dado que o maior perigo de transmissão de contágio reside nos indivíduos infectados assintomáticos, se estão a fazer testes após quarentena a todos aqueles que se deslocaram do exterior e ficaram em confinamento? Estamos a fazer testes aqueles que, conforme eu já tenho também comunicado, os que têm critérios clínicos, epidemiológicos e têm razão para tal. O tempo, por si só, digamos assim, não justifica, entanto, depois também a realização do teste de forma indiscriminada. Estamos, efetivamente, a fazer mais testes, como estava a dizer, algumas das pessoas que, entanto, terminaram a sua quarentena, estamos a testar, outros estamos, entretanto, a prolongar esse período de quarentena, porque existe razão para tal e, portanto, não há necessidade também de fazer esse teste diagnóstico, mas dentro daquilo que, entanto, seja necessário e, na medida do possível, iremos depois também agir em conformidade, quer prolongando períodos de quarentena, quer fazendo os testes diagnósticos para, ao fim e ao cabo, então, também identificarmos todas as situações possíveis. Termina então este briefing diário na Autoridade Regional de Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Hoje a destacar mais um falecimento de outro utente, de mais uma pessoa em São Miguel, um utente do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Temos também mais 12 casos a registar, 11 deles relacionados também com esta estrutura residencial para idosos no Concelho do Nordeste. Neste momento são já 79 os casos, são agora 79 os casos positivos ativos. Temos 3 recuperados na região, 2 pessoas faleceram, mas também, como foi ressalvado pelo próprio Diretor Regional de Saúde, não faleceram diretamente com
sintomas diretamente relacionados com este Covid-19. Para já é tudo. Continua então a situação a ser acompanhada muito de perto no Conselho do Nordeste. Estão assim atualizadas as informações relativas ao surto de Covid-19 nos Açores. Neste momento, as atenções da Autoridade de Saúde centram-se na ilha de São Miguel, onde foram detectados então mais 12 casos positivos e ainda uma cadeia de transmissão terciária. Tiago Lopes a anunciar mais um óbito de um doente infectado com Covid-19 em São Miguel, no Conselho do Nordeste, um doente do Lar de Idosos da Santa Casa de Misericórdia que morreu vítima de uma paragem cardiorrespiratória e não por Covid-19. É importante realçar este facto. Tiago Lopes disse também que os 10 infectados que estão neste momento na estrutura residencial para idosos do Nordeste vão ser transferidos para o Centro de Saúde do Concelho, onde será montada uma enfermaria específica para a Covid-19. Fecho aqui este especial de informação da RTP Açores. Regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Boa tarde, mantenha-se em segurança.